Boa noite. Opa. Tá saindo? Alô? Boa tarde a todos. Então, com imensa alegria que retornamos para uma palestra sábado à tarde, conversando com os irmãos. A gente também sente falta, mas é importante esse rodízio de expositores que trazem as suas experiências e a sua visão da doutrina espírita. O tema de hoje é sobre a parábola dos talentos. Os irmãos têm percebido que é um tema recorrente nos sábados, nós trabalharmos as parábolas de Jesus. Porque as parábolas foi um mecanismo pedagógico que o mestre utilizou com uma sabedoria infinita, imensa. Utilizando as palavras de Mahatma Gandhi, as parábolas, elas são delicadas, sutis como a flor do pessegueiro, mas tem uma força e muitas vezes uma rigidez nas colocações das ideias, porque elas foram colocadas por um povo exatamente humilde e muitas vezes embrutecido, né, nos seus pensamentos. Quando a gente pensa nessa parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a gente fica pensando de enumerarmos os nossos talentos, né? As nossas capacidades. Então, se eu pedir para vocês agora, vamos fazer um exercício mental, vamos enumerar, então, numa folha, as nossas capacidades, os nossos talentos e na outra os nossos defeitos. Né? Bem, qual será que vai ser maior? Né? Acho que o pessoal vai querer botar mais defeito, né? Não sei, na minha ficou mais qualidade, né? Estranho. Tudo bem. Né? Ou seja, nós muitas vezes temos facilidade de ver aquilo que não gostamos de nós. Aquilo que nós enumeramos como defeitos. Mas nós, como espíritos imortais, filhos do Pai, que é perfeito, nós temos muitas potencialidades, mesmo que ocultas, mesmo que muitas vezes parecendo ínfimas, pequenas, mas a gente tem. Nós temos atributos. Nós temos aquisições desse espírito, aquisições através das reencarnações sucessivas. Esses são os nossos talentos. Essas são as nossas dádivas, as nossas concessões divinas. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta mais ou menos assim, eu não sei bem de qual, mas ele pergunta assim, por que as pessoas não têm capacidades iguais? Porque são tão diversos. Uns parece que tem tantos, tão evoluído, outros nem tanto. Isso, e os benfeitores respondem a Kardec, isso depende do quê? Depende do mérito de cada um. Depende do seu esforço pessoal. Então, muitas vezes, quando nós vemos alguns irmãos terem sucesso, não só no campo material, mas no campo das ideias, esse sucesso ele não vem muitas vezes por acaso. Mas ele nasceu em um berço esplêndido. Não, muitas vezes os talentos são capacidades que nós desenvolvemos. E são nos dadas, sim, pelo Pai, conforme o nosso merecimento. Agora, se nós temos capacidades, não é para um uso egoístico, e sim para ela frutificar, para ela florescer. Então, os talentos é como uma laranja. Se eu der uma laranja para vocês, vocês abrem ela e contam as sementes, né?
Não é tão fácil, mas dá para contar. Da melancia eu acho que é pior, né? Mas da laranja também é tranquilo, né? Agora eu pergunto, quantos pés de laranja ou quantas laranjas vão dar naquelas sementes? Alguém tem ideia? Quantas? Milhares, centenas. Pois é assim que são os nossos talentos. Eles foram feitos para multiplicar. Quanto? Não sei. Quantas vezes nós quisermos. Quantas vezes nós nos colocarmos à disposição do Pai, à disposição dos benfeitores, do Mestre e do seu Evangelho. Assim vai frutificar, né? Vai multiplicar o nosso talento. Essa parábola no Evangelho de Mateus, ela está colocada logo a seguir de uma outra parábola, chamada Parábola das 10 Virgens. Então, versículo 1 ao 14, ao 13, é a parábola das 10 virgens, do 14 ao 30, no Evangelho de Mateus, nós temos a parábola dos talentos. Então, uma dupla de parábolas. E por que o evangelista fez da seguinte maneira? Óbvio que ele foi intuído, né? Ele colocou assim, por quê? Porque a parábola das 10 virgens fala sobre a vigilância, fala do preparo. Eu não vou falar sobre a parábola aqui, que não é o nosso tema, mas fala que as virgens, ou seja, as noivas, estavam à espera dos seus noivos. E umas levaram combustível para suas lanternas, outras não. Então fala sobre a vigilância, fala desse momento particular que nós estamos vivendo. Que momento é esse? Um momento muitas vezes falado por Jesus, e particularmente nessa parte do Evangelho, que nós chamamos do sermão profético. São as parábolas que falam sobre a transição planetária. Exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Uma transição, uma mudança, mas não uma mudança superficial, uma mudança profunda em todas as estruturas, tanto da sociedade, mas especialmente na nossa estrutura interna, na nossa psique, na nossa estrutura espiritual. Uma mudança desse homem que se transforma. Então, se a primeira parábola fala da vigilância, a segunda parábola fala de um tema relativamente simples, sobre comércio, sobre comerciantes. Mas nós temos que entender que quando Jesus profere essa parábola, ele quer dizer o seguinte: ele quer dizer que esse momento de mudança é a transição. E por incrível que pareça, se nós nos debruçarmos por todas as tradições religiosas, todas elas falam de um período de transformação que virá. Todas elas. Não importa a maneira que eu utilizo, mas falam. Isso é coincidência? Não. Isso é inspiração. Porque todos os profetas, ou seja, todos os irmãos que tenham a mediunidade, não importa a religião que eles participam, eles têm a intuição que vai chegar o momento da transformação do nosso planeta. Momento esse que nós colocamos de transição planetária, em que a Terra sai desse período de sofrimento, ou seja, um período de provas e expiações que vivemos agora, para um mundo mais evoluído, em que já a dor e o sofrimento ficam num segundo plano, mas ainda vai existir, ainda vai estar dentro de nós. Então, é isso que ele se refere. Então, seria mais ou menos assim: Jesus chega e fala, a transição planetária é como? Como que ele diz? Como um comerciante que, ao se ausentar da sua casa, do seu comércio, chama 13 seus empregados. Então, isso vai ser a transição planetária. É um comerciante. Quem é o comerciante? É Deus. Então ele vai se ausentar por um período longo, então ele chama 13 seus empregados. E a um deles ele dá 5 talentos. Ao outro ele dá 3. E a outro ele dá 1. E no Evangelho está escrito da seguinte maneira: a cada um segundo a sua capacidade.
A cada um, segundo a palavra em grego, como eu vou falar assim, é um significado como fosse dínamo. Em grego seria dínamos. Então, a cada um segundo o seu dinamismo. Poderíamos dizer até segundo o seu empreendedorismo. Essa capacidade de nos superar. Superarmos a nós mesmos, é claro. Ou poderíamos dizer até a cada um segundo as suas obras, como o Mestre mesmo colocou no Evangelho. Então, o que muitas vezes nós recebemos nessa vida foi exatamente o que nós produzimos para nós mesmos, através da nossa evolução espiritual. Então, uns vão receber 5, outros vão receber 3, e outros vão receber 1. Né? O talento aqui, parênteses, histórico, para nós entendermos, ele não é moeda. A gente fica muito nessa questão, recebeu 5 moedas, recebeu 3. Não, talento, ele tem um significado importante. Na época do Cristo, tanto os hebreus, os gregos, os romanos os babilônios usavam o talento como uma medida de peso. Peso. Então, na época de Jesus, um talento pesava em torno de 60 quilos. 59,8, na verdade. 60 quilos. De quê? De prata. 60 quilos de prata. É um bom dinheiro. Né? Eu fui ter pesquisar, isso daí em torno de... dava ali em torno de uns $2.700. Então, se você recebe 5 talentos, é uma soma considerável. Então, significa que é muito dinheiro. Um talento seria mais ou menos 6.000 denários na época de Jesus. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Então, se o indivíduo recebesse um talento, receberia o salário de 6.000 dias. E assim por diante. Então, é uma soma considerável de dinheiro. Cada um recebeu esse talento. E depois de passar um tempo, esse senhor volta e pede o quê? Ele pede contas. Ele quer saber o que aconteceu com essa quantia de dinheiro. Quem recebeu 5 chega e fala, olha, eu recebi 5, mas eu empreendi, eu trabalhei, eu investi, aqui tem mais 5. O que tem 3, não, eu trabalhei, eu multipliquei, aqui tem mais 3. E aquele que recebeu 1 fala mais ou menos da seguinte maneira: olha, eu sabendo que o senhor era severo, rígido, que não tolera falhas, eu fiquei com medo e enterrei meu talento. E agora eu estou trazendo o talento aqui, está intacto. O que o mestre, o senhor fala? Servo infiel, servo incompetente e infiel. Podia pelo menos ter deixado como o banqueiro, ele multiplicaria com juros o meu talento e você me entregaria ele com juros. E aí ele é punido por essa falta de dinamismo, falta de empreendedorismo, de vontade. Então a gente fica pensando, será que Deus ele quer o nosso sucesso quando nos entrega um talento? Será que é isso que ele espera de nós? Que realmente a gente multiplique por 5, por 10, por 15? E se eu recebesse o talento e investisse naquilo que eu julgava importante, naquilo que eu julgava que fosse o certo? Eu recebia, qual é o nosso principal talento? Vamos pensar aqui, qual é o nosso principal talento que a gente recebe? O principal de todos é a vida. Algum de vocês pagou pela vida? Está pagando o carnezinho lá? Todo mês está vindo? O imposto sim. Não, ninguém pagou pela vida. E nós não podemos nem devolver a vida. Não, eu não quero. Não quero saber. Eu queria ter ficado no plano espiritual, reencarnar. Estava mais fácil lá. Eu vou voltar. Não posso. Então a nossa vida é um empréstimo.
Um empréstimo que só acontece pelo amor infinito do credor. Deus nos dá a vida, porque Ele nos ama. E Ele não quer nada em troca e nem de volta. Veja bem, Ele não quer que eu chegue e devolver. Está aqui a vida, está aqui o meu corpo, eu usei, estou devolvendo. Né? Muito obrigado, está bonitinho. Né? Umas ruguinhas, mas está bom. Ele está aqui. Ele não quer. Então, se nós recebemos o dom da vida e com esforço pessoal empreendermos, darmos o nosso melhor, aprendermos coisas novas, ajudarmos o próximo, mas mesmo assim falharmos muitas vezes, como falhamos, Deus não está preocupado com isso. Não é isso que Ele exige de nós. Então, se eu chegasse na prestação de contas e falasse assim: olha, eu perdi os 5, tentei, investi errado, mas eu tentei. O que Ele ia falar? Servo justo e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te retribuirei. Vem se alegrar comigo. Então, Deus não exige a multiplicação final. Ele quer o nosso esforço. Ele quer o nosso dinamismo. E por isso que Ele puniu. Mas na verdade Deus não puniu. É uma figura de linguagem. É por isso que foi punido o servo que devolveu o talento. Porque não se esforçou. É isso que Deus quer de nós. Ele quer nosso esforço. E por isso que se nós formos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, qual a definição do verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquela pessoa que a cada dia faz esforços sinceros em se superar, né, e se libertar do mal. Tenta fazer o seu melhor. A espiritualidade não falou para Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que a cada dia ele faz o melhor e é um homem melhor, ele se livra de todas as suas dificuldades, todas as suas mazelas. Não, porque muitas vezes nós não vamos conseguir isso numa encarnação. Mas o ato de se esforçar, o ato de sinceramente tentar ser melhor, o ato de sinceramente aprender coisas novas, o ato sincero de ajudar o seu próximo, mesmo que você não tenha muita coisa, já nos faz evoluir e muitas vezes multiplicar. Essa é a multiplicação da parábola. Essa é a multiplicação. O esforço que nós temos que empreender, não a medida do sucesso. André Luiz, lembrando disso, a história de André Luiz se aplica bem a essa questão da parábola, né? André Luiz, depois de desencarnado lá na colônia Nosso Lar, ele se dá conta que ele tinha atendido uma pessoa de graça a vida toda, uma, e contrariado, né? Sim, fez um cara amarrado. E foi a oração daquela pessoa que o auxiliou tanto a sair do umbral. Qual é o nosso pensamento? Não vamos começar a fazer conta não, tá? Porque, olha, se o André Luiz atendeu um de graça, então se eu fizer, quantas caridades eu consigo me levar do umbral? Porque quem faz conta foge da contabilidade divina. Quem faz conta é o fariseu, como o mestre falava. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a multiplicação. Ele quer a nossa multiplicação dos talentos. Não é essa a contabilidade. Então a conta não se coloca aí. Bem, temos dois textos de Emmanuel que seriam interessantes nós avaliarmos aqui para entendermos essa parábola. Então, no livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos a mensagem número 41, concessões. Sim, porque os talentos que Deus nos dá são concessões.
Ele nos concede, Ele nos dá nesse contrato da nossa existência concessões. Então ele mais ou menos fala assim: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Interessante, porque nós recebemos talento. A vida é um talento. Esse corpo é um talento. Todas as nossas capacidades são talentos. E aqui Emmanuel coloca: enquanto podes agir no corpo terrestre. Por quê? Porque o nosso tempo de ação no corpo terrestre, ele já tem um prazo de validade. Ele tem a data de início e de fim. Então, quando nós estamos nessa experiência com os talentos, nós temos que refletir: estou multiplicando esses talentos? Estou realmente florescendo, frutificando? Ou estou enterrando no solo? Com as desculpas do cansaço, da falta de tempo, ou deixa para amanhã. Não, mas amanhã eu vou. Certo? Quando vê, passou, desencarnou, encarnou de novo, tem que estar esperando para amanhã. Então, tem que pensar nisso aí. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Ou seja, ele pede para mais ou menos o seguinte: analisa as pessoas que vivem contigo, quem já partiu. Ele estava ali contigo, tinha os talentos, de um dia para outro, entregou. Devolveu. Então, a parábola dos talentos também fala a respeito da desencarnação. É o momento que nós devolvemos. É o momento da prestação de contas. E nessa prestação de contas, o primeiro passo não é o setor pessoal, é o setor de contabilidade. Nós vamos passar no setor de contabilidade. A nossa consciência vai nos fazer isso. E ele continua: líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governaram, impelidos de chofre, a varar a névoa do túmulo. Emmanuel tem essa linguagem mais difícil, magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo. Viram-se de momento para outro privados das propriedades. Então, o indivíduo tem 1 milhão de reais, ou mais, 20 milhões de reais. Desencarnou. Ele tem quanto? Nada. Zero. E os 20 estão repartidos lá. No dia seguinte estão repartidos. Qual é a nossa aquisição? Qual é o nosso talento? O que eu levei? Ele recebeu, como o Emmanuel colocou, a fortuna para multiplicar e resolver necessidades do próximo, não para botar no caixão, não para levar de volta ao plano espiritual. Ele recebeu para multiplicar. Mas também fala: missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias da autoridade que traçavam princípios para as estradas alheias. Então, mesmo os líderes que falam, os grandes religiosos, que são líderes do povo, das pessoas, da população, eles vão ser também levados a dar conta dos seus talentos. Cada um recebe um talento diverso que o outro. Para finalizar, pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e fazem hoje algo melhor que ontem nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Então, essa é uma fala dura de Emmanuel. Todos nós beneficiários das concessões divinas.
Eles também, só que eles nos precederam. É mais ou menos que eu tivesse com uma lista aqui. Fulano, próximo. O próximo pode ser eu. Né? E deixo tudo, deixo o corpo também. Aí vocês vão pensar, o corpo, gastei uma fortuna, botox, cirurgia plástica, fica tudo. Fica tudo. O empréstimo, ou seja, o que eu recebo, fala sempre da generosidade do credor de Deus, que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz nele. O que importa dos nossos talentos é exatamente isso. O que nós fazemos de bem? Como? Coloca Emmanuel. Fazemos o bem para que o bem nos favoreça. Então, o exemplo do André Luiz, ele atendeu uma pessoa de graça, o bem que ele fez o ajudou. Todo o bem que nós fazemos não é esquecido na contabilidade divina. E ele vai nos favorecer, ele vai nos auxiliar. Mas nós não devemos fazer o bem pensando somente nisso. Nós devemos fazer o bem porque é a nossa moeda de evolução, é a nossa aquisição espiritual. É exatamente tudo aquilo que é o nosso patrimônio verdadeiro que nós devemos e nós vamos levar dessa experiência transitória no corpo. Então, já para ir encerrando, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel também, do outro livro que é Fonte Viva. Exatamente, que fala sobre as questões dos talentos que recebemos. Muitas vezes a gente coloca que não fazemos coisas por medo. Né? Nos omitimos de evoluirmos por medo. O medo de ser criticado, o medo de errar, né? E enterramos nosso talento. E olha o que Emmanuel nos sugere nessa mensagem. Então, no livro Fonte Viva, a mensagem 132, tenho medo. Como aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da dor. Às vezes a dor é nossa aliada. E por incrível que pareça, às vezes a dor é o nosso talento, que pode frutificar coisas boas. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, confessam o medo que tiveram da vida. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido, pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Meus queridos, nós somos árvores que vamos frutificar, plantadas nesse solo que é o reino de Deus. Não sabemos quanto nós vamos frutificar, mas vamos deixar essa luz repousar sobre os nossos galhos, nos enriquecer de força e fé, essa luz que vem do Evangelho de Jesus.
porque ela vai nos enriquecer, ela vai nos fortalecer. E não enterremos o que Deus nos colocou. Não enterremos por medo. Façamos algo, nem que erramos, porque o esforço é a nossa moeda de evolução. Muito obrigado pela atenção. Eu vou, nesse momento, então, convidar os irmãos a fechando os olhos, a levar o pensamento em prece ao alto. Uma das energias que emanam do Mestre derramam sobre nós. Energias que são luzes fluídicas, que nos trazem paz, tranquilidade, harmonia, mas fé e esperança, para que possamos reerguer-nos de onde estivermos. Reerguermos mesmo que caídos. Reerguermos e começarmos a caminhar, porque somos filhos do Pai. E recebemos missões. Pequenas, grandes, não importa. Missões em que multiplicaremos as concessões divinas, que serão dádivas, serão alento aos irmãos e nos transformarão em co-criadores do Pai, para que possamos juntos implantar o seu reino, um reino de amor, onde a justiça, a paz e a felicidade reinarão em todas as criaturas. Que o Evangelho do Mestre permaneça em nossos corações, nos ilumine e guie na caminhada. Que assim seja.